A partir dessa aula, o que a gente vai começar a fazer é configurar o nosso projeto e também fazer o processo de deploy do projeto. Deploy nada mais é do que um termo de, basicamente, enviar o projeto para produção, colocar o projeto no ar, certo? E quando a gente começa a falar de deploy, aqui é complicado dizer porque, assim, existe uma infinidade de opções, de vantagens, desvantagens, de serviços, de modelos, de arquiteturas de infraestrutura. Existe uma infinidade. É impossível, em poucas aulas de deploy, eu conseguir cobrir todas as formas que você pode fazer deploy da sua aplicação Node. Até porque, como eu falei, existe uma infinidade, tanto de serviços, AWS, Google, Azure, ou serviços mais gerenciados, como Render, Fly, Vercel, por aí vai, mas também existe uma infinidade de arquiteturas de deploy. Quando eu falo de arquiteturas de deploy, não é como você arquiteta o seu código, não é como você cria as pastas, os arquivos, ou qualquer que disso, não é nada disso. É formas de você subir o seu projeto. Quando eu falo de arquitetura de deploy, a gente está falando algo, eu posso estar utilizando uma arquitetura serverless, que não vem ao caso a gente entender o que é isso agora, caso você não tenha contexto, mas a gente pode utilizar uma arquitetura, a gente pode usar Docker com Kubernetes, a gente pode usar escalonamento horizontal gerenciado pelo serviço de infra, dá pra gente usar muita coisa. Nesse módulo especificamente, nesse projeto, a gente vai usar uma forma de deploy um pouco mais simples, usando um serviço gerenciado. Um serviço gerenciado, quando eu digo, é quando a gente usa um serviço que ele automatiza mais as coisas pra gente. Mas se a gente estivesse fazendo deploy numa AWS, numa GCP, numa Azure, né? Quando eu falo GCP é Google Cloud Platform, numa Azure e tudo mais, a gente teria que talvez fazer processos na mão que essas outras plataformas entregam prontos a custo, digamos, a um maior custo, né? Mas é bom, principalmente para os teus primeiros projetos, não se preocupar demais com isso, né? E é claro, nos próximos projetos a gente vai vendo outras formas diferentes da gente arquitetar a nossa aplicação na infra, de fazer deploy e por aí vai. Mas, bora lá então. O primeiro passo para a gente conseguir fazer deploy da nossa aplicação é entender que o nosso código está em TypeScript. Nenhuma plataforma de deploy de Node vai entender código TypeScript, certo? Então a primeira coisa é converter o nosso código para JavaScript. Com isso, eu preciso de alguma forma conseguir fazer isso. Eu posso utilizar o próprio compilador do TypeScript. Então, quando eu uso o TSC aqui, eu consigo usar ele para compilar o nosso código. Então, eu consigo vir aqui, ó, dentro das configurações do tsconfig, e consigo passar aqui para ele rootdir, e eu passo o diretório onde está o meu código, source, e no outdir, deixa eu ver aqui, ó, outdir, que é o repositório onde vai sair o código compilado, eu boto algo como, por exemplo, sei lá, build. Se eu venho aqui agora no meu projeto e rodo npx tsc, só isso, ele vai rodar aqui o compilador. Deixa eu ver aqui. Transactions spec is not under rootdir. Rootdir is expected to contain all source files. Tá, ele tá dando erro, mas aqui, no build, saiu todo o nosso código, tá vendo? Ó, convertido para JavaScript, certo? Só que, primeira coisa, lento, tá? Esse processo aqui foi lento. Ainda mais se a gente tiver grandes codebases, vai ficar cada vez mais lento. E a gente tem outras ferramentas que são melhores pra gente fazer a build do nosso projeto. Então eu vou comentar essas duas linhas que a gente tinha escrito aqui antes. E eu vou começar instalando uma outra ferramenta chamada TSUp. Vou instalar ela como uma dependência de desenvolvimento. TSUp. E o TSUp, o que é? É mais uma ferramenta para trabalhar com TypeScript. Porém, claro, para fazer o processo de build do nosso projeto, que é converter o nosso código de TypeScript para JavaScript. Só que o mais legal do TSUp é que assim como o TSX que a gente está usando para executar o código e o Vitess que a gente está usando para executar nossos testes, o TSUp usa por baixo dos panos também o ESBuild, que é uma ferramenta fantástica para a gente acelerar os processos para trabalhar com código TypeScript, código mais moderno. E agora o que eu vou fazer? Na pasta package.json, no arquivo package.json, vou criar um script chamado build, e esse script vai executar TSUp na pasta source. Só isso. Deleto a pasta build e rodo npm run build. E pronto, veja que ele agora não deu erro nenhum, foi muito rápido, 14 milissegundos para gerar nossa build. E ele criou uma pasta dist que tem todo o código da nossa aplicação. Digo, não quero a pasta dist, quero outro. Se eu não me engano é -o e build. Teria que informar o nome da... não é o, talvez é -out. Não, então deixa eu rodar aqui. npx, tsup, -h. Pra gente descobrir aqui. External, yes. Outdir. Tá. Então é -d ou --outdir. Pode ser assim que eu acho que fica mais descritivo. Opa, rodo npm run build novamente. Show, já rodou. E agora o nome da pasta é build e não dist. Build geralmente é um pouco mais convencional a gente utilizar. E aí, veja que tá aqui todo o nosso código. É um código, primeiramente, que não é pra gente entender, tá? Porque ele é um código que ele foi convertido de TypeScript para JavaScript. Pode ver que tá tudo com CommonJS aqui e tudo mais, tá? Só que eu devo conseguir, apenas executando o Node agora, rodar o nosso servidor. Então, se eu rodo Node build server.js, deve funcionar. Beleza, funcionou o nosso servidor. É isso que eu preciso garantir, que o nosso servidor funciona sem qualquer TypeScript, rodando Node puro. Beleza, tá funcionando. Vou cancelar aqui agora e a gente vai fazer mais uns ajustes aqui na estrutura do projeto. Primeiro, tá vendo que o ESLint aqui, ó, ele tá dando um monte de erro. Primeiro, não faz sentido o ESLint rodar no nosso build, tá? Então, eu vou criar um arquivo ESLint-ignore, .eslint-ignore, e vou falar que a pasta build precisa ser ignorada. E vou já também ignorar a pasta node modules, que é por padrão, mas já vou botar também. Perfeito? Então, agora, se eu acesso os arquivos aqui, ó, não tem mais erro de linting. Perfeito? Outra coisa, git ignore. A pasta build precisa ir no gitignore. E aí, uma das coisas legais do gitignore é a gente ir categorizando as coisas, tá? Então, por exemplo, vou botando comentários, ó, dependencies, botar aqui database, aqui environment, e aqui build.
Mais pra frente a gente pode tendo mais opções aqui dentro. Dentro de database, eu esqueci também de botar o meu arquivo test.db aqui também, certo? O que a gente pode fazer é usar um asterisco. Então, eu boto asterisco no nome no lugar de app e ele vai ignorar todos os arquivos que terminam com .db dentro da pasta db. Então, não importa se um dia eu trocar o nome, vai funcionar. Show? Vamos salvar aqui agora. E o que a gente vai fazer agora é subir esse projeto dentro do GitHub. Um pontinho só é que quando eu tinha rodado o TSC antes, tá vendo que ele criou aqui o Nextfile.js? Deixa eu apagar isso aqui. Não era pra ele ter criado. Dentro de teste, criou também, ó, JS. Esse é o ruim de usar o TSC, tá? Esse aqui não foi o TSApp que criou, foi o TSC. Mas vamos até garantir, né? Rodar um npm run build de novo. Ó, ele não criou agora os arquivos Nextfile.js e tal. Ele converteu somente o que tá dentro da pasta source, que é o nosso código mesmo. Porque o teste e os Nextfile aqui, eles nem vão ser necessários, digamos assim, pra gente ter em produção. Mas show. Feito isso agora, o que faremos aqui na nossa aplicação? Subir ela pro GitHub. Você pode criar o repositório pela interface aqui do GitHub, né? Não vou ensinar, digamos, você criar o repositório todo zero, acredito que você já saiba, né? Criar uma conta aqui, criar um repositório. Eu gosto de utilizar a CLI do GitHub, GitHub CLI. Você pode instalar ela em qualquer sistema. E depois de logar, né? Quando você faz o login aqui, acho que é com GH... deixa eu lembrar aqui para fazer login. GH... Auth, exatamente. Depois de você fazer login, você pode criar um repositório simplesmente com o GH. Primeiro, claro, tem que iniciar o Git aqui dentro, né? Que eu não tinha iniciado ainda. Vou dar um Git add em tudo. Um Git commit. Initial commit. Devia ter feito os commits antes, né? Mas não tem problema. E agora, o que eu vou fazer? GH, repo, create. Eu quero criar um novo repositório do zero ou enviar um código local que eu já tenho para o GitHub. É esse segundo. O path, onde está o meu código local, está no ponto, né? Na raiz, onde eu estou executando esse comando. O nome do repositório, vou chamar esse nome mesmo. A única diferença é que eu vou criar ele... pode ser no meu usuário, Diego3G, só que eu vou criar... A descrição pode ser essa. Eu vou criar ele como privado, porque eu não quero que ninguém veja ainda esse repositório. Você pode criar público, tá? Não precisa. Add a remote, sim, para ele criar um remote, para a gente poder fazer git push. O nome pode ser origin, beleza? E se eu quero enviar já os meus commits atuais lá para dentro do GitHub. Sim, também, y. Show, criado. Agora, gh, repo, view, -w para abrir no browser. Já abriu aqui no navegador. Tá aqui o nosso projeto. Faltou a gente atualizar o README aqui, né? Mas o nosso projeto, então, já tá dentro do GitHub. Vamos ver se deu tudo certo aqui, ó. Ele subiu só os envs de exemplo, não subiu o node modules, perfeito. Dentro de DB subiu só a pasta migrations, não subiu o restante. Opa, percebi aqui, ó. Arquivos JS. Criados pelo TSC que a gente rodou antes. Vamos apagar isso aqui que não é interessante pra gente, tá? Vou dar um git status. Aqui eu tenho um alias, tá? Mas o certo é git status. Git add, git commit, fix, remove, JS migrations. Git push, origin, main. Beleza? Enviamos aqui o código atualizado para dentro do GitHub. E beleza, agora com o código no GitHub e com a nossa aplicação já conseguindo criar a build, a gente vai prosseguir para fazer